desse tema tão amplo e tão interessante e tão profundo, e vou conversar com vocês sobre um pequenino recorte, digamos um grão de areia na imensidão do oceano, uma gota d'água na imensidão do oceano, é que vou falar desde o lugar onde eu estou, onde eu atuo, onde eu me ocupo de trabalhar, de viver, que é dentro do campo psicanalítico, e como aquele que teve uma experiência do que é o amor a partir do divã, já que a gente pode ter o amor sem ter a experiência dele, como substância da qual nós somos feitos. Nós somos feitos de amor. E por aí podemos pensar toda a sua importância quando ele aparece no discurso, sobretudo no discurso social. Então, quero continuar na sequência agora, lembrando que o amor ele faz parte do discurso no sentido mais amplo, né? Na literatura, na poética, na estética, na religião, na mitologia. Ele tem uma grandeza extensa na poesia, nos contos, em todo o campo da produção humana, da fala humana, do discurso humano, dos povos ágrafos e também dos povos que escrevem, né? Os que escrevem e os que não escrevem, eles transmitem no seu discurso, na sua fala, algo dessa imensidão profunda que é amor. São só 4 palavrinhas, mas de uma profundidade tão grande. Bom, para nós, o discurso analítico, a psicanálise, ela contempla, né, toda essa extensão dos discursos amplos, porque se trata também de uma prática de discurso. Então, vou dizer, a psicanálise e uma clínica de discurso, aí se pratica com discurso, sobre o discurso, é a clínica da palavra, tratamento pela palavra, e o amor é um discurso. O amor é um discurso, ele é falado nas suas mais variadas formas, suas mais amplas formas de discurso. Bem, começamos assim para dizer que o amor tem uma história, então, porque nós somos seres de história. Temos uma história coletiva, que dizemos a história da humanidade, que se perde no infinito de um tempo imaginário que contamos como uma linha reta. Dizemos há 400 milhões de anos atrás, e pensamos há 1 milhão de anos à frente, ainda se falará de amor, em uma linha imaginária. Mas sabemos, pelas pesquisas, pelos escritos, que sim, se falou de amor em todos os tempos, em todos os povos, em todos os lugares. Por aí nós temos mais próximo de nós o amor na mitologia grega e na cultura judaico-cristã, sobretudo nisso que a cultura judaica, né, nos deu de presente uma religião. O cristianismo é filho do judaísmo, né, nasce do judaísmo, e o cristianismo é a religião do amor. Então, aí um discurso religioso, que é o discurso do amor, onde temos a religião cristã como a religião do amor, e temos o amor também na Grécia, que nos vem com a mitologia, e sobretudo a partir do mito de Aristófanes, que fala da metade, e da completude e da metade. Aristófanes conta de um ser perfeito, completo, que depois é dividido por sua arrogância e talvez também ameaça aos deuses, é partido ao meio para que tenha que viver a procurar a outra metade. Ou seja, o mito coloca o ser humano como um ser marcado pela falta, que sofre da falta e que se movimenta em função de uma falta, e que essa falta chama-se esse amor que ele vai buscar, procurar, tentar encontrar. Aí nesse mito nós temos então uma temática fundante do que nós temos por amor hoje. Na realidade do nosso dia a dia, vivemos uma ideia, uma experiência, uma cultura amorosa de um amor
que parte de uma falta. Se sente falta de amar, se ama para ser amado. Ainda na mitologia grega, temos também um outro mito de Eros e Afrodite, que Eros que tem esse aspecto amoroso e que nasce de Poros e Pênia, que representa a completude e a falta. Os pais que geram a Eros são duas dimensões que representam o masculino e o feminino, nisso que uma mulher é um mistério, não se sabe. E que um homem é algo que se sabe. Põe-se uma completude de um lado e uma interrogação de outro. Uma falta de saber, quem sabe. Aí da ordem da invenção, e as mulheres respondem um pouco isso com a invenção. Elas se inventam, a cada dia se inventam, diferente dos homens que só se repetem. Por aí veja que o amor é algo de mistério. O amor é algo de mistério que está presente na linguagem, nos discursos dos povos, para dizer algo que ultrapassa seu cotidiano, sua rotina, seus sentidos de existências, como aquele além disso, da sua existência, do seu sentido de existência, aquele além que se tenta alcançar para garantir essa existência e para dar um sentido. O que estou dizendo? Que o amor, como nós o concebemos, é da ordem de um desejo. Um desejo, que é isso? Na mitologia grega, nós percebemos que o amor e o desejo aparecem como sendo uma coisa só. Por isso, diz Eros. Eros é mais do que o amor, entendido como um afeto somente, uma boa intenção, algo sublime, algo espiritual, algo da ordem da alma. Não, Eros não é só assim. Eros é carne, é corpo. E um amor encarnado. Então, vamos pensar que o nosso amor, do qual nós vamos falar essa noite, é Eros. Vamos falar desse deusinho irreverente, que não obedece a nenhuma lei, que é próprio como o desejo da ordem da transgressão. Penso que por esse viés nós encontramos na cultura coisas muito preciosas para vermos na história do amor. E temos algumas notícias muito interessantes a respeito do amor, que nos permite fazer um percurso que é rico de conteúdo e, ao mesmo tempo, não deixa de ser cheio de graça. O amor é engraçado, é cheio de graça. Diz, por exemplo, para além de nossa influência na Grécia, essa nossa influência também hebraica, diz, por exemplo, que o amor é divino, que é uma bênção de Deus. E que Deus é amor. E diz também que os judeus têm uma tradição, os judeus mais tradicionais, têm uma prece de agradecer a Deus por não serem mulher. E uma prece que diz: bendito seja Deus eterno, nosso Rei, Rei do universo, que me fizeste segundo a tua vontade. Bendito seja Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Isso deixa uma interrogação. O que quer dizer isso? Que não me fizesse mulher. No judaísmo, homens mais elevados e homens solteiros. Os homens que não se casam são inferiorizados. Tem um prazo. Em alguns lugares, paga multa. No outro, são segregados. Assim também era na Grécia Antiga, com outra lógica que faz pensar de novo essa questão do amor dentro da sociedade como sendo um pacificador e um ordenador também da ordem social. Por isso que ali onde o amor tem seu lugar e sua função social, as coisas ficam mais apaziguadas e o sentido da existência coletiva, esse laço social, também. E que a ausência dele faz com que esse efeito no coletivo também cause algumas outras formas de reações, entre elas essas duas frases que eu li agora. Diz também, na cultura judaica, e que no tempo de Davi, por exemplo, o rei Davi tinha 300 mulheres. 100 eram esposas.
e 200 eram serventes. Que o rei Salomão tinha 700 mulheres, 300 eram esposas e 400 eram serventes. Na Roma antiga, o amor aparece de duas maneiras, antes e depois do cristianismo. Antes do cristianismo e muito parecido com o amor grego e também hebraico. E depois ele vai ter uma outra conotação que é mais conhecida por todos nós. Coloquei essas duas coisas para dizer que o amor também é da ordem do cômico. E que alguém pode pensar, que Davi fazia com tantas mulheres? Se um homem não dá conta de uma única mulher, que faz ele com 300 e com 700? Certamente é algo que tem seu sentido para aquele tempo, para aquela cultura, mas que para nós não deixa de ter também um aspecto cômico. E queria dizer esse aspecto cômico porque o amor também traz isso como uma característica sua. É próprio do amor ser cômico também. Bem, também ser trágico, né? O trágico também faz parte do amor. Quem quer que se meta com o amor, saiba desde antes que tem essas duas faces, a da tragédia e a da comédia. Quer dizer que amar dá trabalho. O que se pode fazer com isso? Bem, tem um livro em Roma, então, do século II, escrito por Ovídio, que diz, ano 2, aliás, que século II? Ano 2 depois de Cristo, um grande filósofo, escritor, pensador, Ovídio, que teve uma adolescência, sem dúvida, muito agradável, muito libertária, muito interessante para ele, que se deu ao luxo de contar como é que se ama, como é que se faz para agradar uma mulher e como é que se faz para segurar um homem na relação. Assim, Ovídio escreveu 3 volumes, chama-se A Arte de Amar. E acreditem, ninguém escreveu nada melhor depois de Ovídio até os dias de hoje. A obra dele é um clássico extremamente interessante e honesto e verdadeiro. Atual, recomendo que o leiam, se já não o conhecem. Esse clássico de 3 volumes, o primeiro e o segundo, Ovídio dá conselhos aos homens de como seduzir uma mulher. O terceiro, instrui as mulheres para que possam conservar seus maridos. Certamente vocês estão rindo também, né, do aspecto cômico que tem aí esse modo de diferenciar ou de nomear a diferença entre homem e mulher. Ele é um homem. Equivale esse tratado de Ovídio para o Ocidente, equivale ao Kama Sutra no Oriente. E esse também é um tratado muito interessante, muito rico a respeito do amor, que tanto num quanto outro fala-se do amor erótico, do amor sexual, do amor articulado ao desejo. O amor articulado ao desejo, ou o amor humano, ou o amor pulsional, para dizer com as palavras da psicanálise, porque para a psicanálise não há amor sem pulsão. O amor vem pela pulsão, e pela via da pulsão que nós nos tornamos gente, que nós existimos e que aprendemos a amar. Por isso, para a psicanálise, o amor tem o primeiro nome do amor, chama-se dom materno. Algo que vem da mãe para esse que acabou de chegar, para que aí se torne um ser de amor. E o que vai ser para ela a partir desse amor que há nela. Há uma quantidade, uns mais, outros menos, e cada um com aquele tanto que ganha, com aquele dom que ela doa, porque amor é dom. Essa palavra de que amor é dom, ele não é só da psicanálise. A psicanálise não inventou essa palavra. Na verdade, ela é também na filosofia e na religião. Ou seja,
é uma invenção humana. E uma palavra, no campo humano, é sempre a simbolização de um real. Né? Algo do real que inscreve aí e nomeia-se na medida em que se apropria disso. Como se apropria de amor, então se nomeia, se põe uma palavra aí para nominar. E depois se nomear das mais variadas maneiras. Bem, também, avançando um pouquinho mais, podia lembrar, por exemplo, que no século XII há um acontecimento muito importante. No século XII, o amor sofre uma reviravolta, porque até aí o amor era alguma coisa muito mais do campo do desejo, e do desejo como o desejo é. Aquilo que dá pulsão, hein? Se sofre, se padece, e nem sempre se sabe como fazer com isso, o que fazer com isso, como subjetivar isso. Então, a questão da humanidade até esse acontecimento que eu vou marcar era bastante diferente do que vocês imaginam, a não ser que vocês pegam filmes, hein, vão recorrer ao cinema, que retrata épocas anteriores ao século XII, vão ver que a mulher se casava, como qualquer coisa, se raptava, se tomava à força. E que esse desejo era absolutamente sexual. E que as mulheres não casavam, não se casavam até esse tempo, elas eram casadas. Os homens decidiam seu destino, era um objeto de troca. Um pai a vendia a um homem que a comprava, com toda a elegância. Né? Dizia dom, dotes. Dizia-se negociação, reino, bem maior, poder maior. Ela representava, sem dúvida, uma coisa importante. Todavia, não era respeitada nem reconhecida na sua importância. Qual era a importância da mulher? Um laço entre famílias. E fazia com que os reinados se tornavam cada vez mais poderosos, e na medida que entrava uma mulher como laço entre dois universos distintos. Então, quanto mais se casava uma mulher de um reinado com outro reinado, coisa assim, ia se apropriando cada vez mais da riqueza e fazendo o um mais forte. Quer dizer que a mulher também é a mãe do laço social. E que é através dela que se faz duas coisas fundamentais na sociedade humana. Uma, os laços sanguíneos. Dois, os laços econômicos. Como assim, Cesarina? Está louco? Vai dizer que ela é a mãe do capitalismo agora. Vejamos, não vamos tão depressa. Vamos com calma. É que uma mulher é a mãe da paz dentro da cultura. Você tem a tribo A e a tribo B se matando, inimigos ferranhos, na medida em que alguém da tribo A rapta uma mulher da tribo B, se casa e tem filho com ela, pronto, o ódio pacifica, já não pode mais, porque lá corre sangue de meu sangue, e por aí vai irmanando e vai fazendo laços fraternos. Então, esse laço social que a mulher fazia quando era objeto até século XII, precisa ser lido com calma, com complexidade, com profundidade, não só de um ângulo. E só de um ângulo parece que ele era só um objeto, que não tinha nenhum valor, e que era só um corpo para gozo sexual e procriação de filhos. E queria dizer que não, que é um valor muito grande, que é muito diferente do nosso ponto de vista, da nossa moral, do nosso juízo, e que podemos, sim, abraçar isso com novidade, com desejo de saber o estranho, de conhecer o estranho nisso. E aí podemos ver, sim, uma profundidade que fazia sentido para esse povo que viveu até esse tempo, porque é verdade também que nesse tempo havia mulheres poderosas. Em todos os tempos houveram mulheres poderosas. E não há nenhum tempo da humanidade em que não se localiza mulheres poderosas. O que é mulher poderosa? E que tem uma importância muito grande dentro da cultura, onde sua palavra, sua decisão, seu pensamento
implica em mudanças muito importantes, favoráveis ou desfavoráveis às sociedades. Bem, de qualquer forma, de modo geral, as mulheres eram caçadas, eu disse. Se uma mulher bem nascida, de um feudo qualquer, filha de um duque qualquer, quisesse passear na casa de alguém, no outro ducado, e tivesse que ir com sua carruagem de um ducado até outro ducado, ela levava sempre uma escolta de soldados para protegê-la. Ficava dentro da carruagem e toda fechada, escondida, sem poder olhar para fora, nada. E esses soldados acompanhavam à frente, atrás e ao lado da carruagem. Por quê? Porque era comum os vassalos, era comum os delinquentes, os homens que não tinham nada a fazer e que ficavam procurando mulheres. E que se eles pudessem dar conta desses soldados, eles iriam, sem dúvida, sequestrar essas mulheres preciosas, valiosas para os duques, e levá-las para a floresta. E isso acontecia bastante. Aparece também nos filmes isso acontecendo, hein? Saltam do mato, armados, lutam com soldados, raptam, violentam, estupram, e a história caminha um pouco por aí. Século X, mais ou menos, a Igreja Católica, vendo o massacre de mulher por homens e a violência de homens por mulheres, para tomá-las como objeto sexual, satisfazê-la, e quase sempre matavam ou deixavam elas abandonadas por aí, e leva a mãe de Jesus para o altar e faz os homens dobrar o joelho. Um recalque da pulsão na cultura que vai pouco a pouco fazendo os homens ter um outro modo de orientação em relação à mulher. Esse culto à mãe de Jesus vai avançando pouco a pouco. Quando chega no século XII, dentro das cortes, surge o amor cortês. E um outro tipo de amor. Amor cortês, e são versos e trovas, são dizeres amorosos. Esses dizeres amorosos, na forma de poesia, versos e trovas, eram falados, cantados, quase sempre cantados, pelos trovadores. Os trovadores eram homens que moravam nas cortes e que cortejavam as mulheres proibidas. Mulher de duque, de conde, rainha, iam para as suas janelas nos castelos a cantar e dizer coisas formosas para a mulher, todavia sem possuí-la. O avesso do que vinha acontecendo ali, não? Por isso aí era um amor que consistia na insatisfação, quer dizer, um amor que não realizava o desejo, um desejo de dizer o amor. Esse acontecimento, do século XII ao XIV, teve como consequência fundar um outro lugar para a mulher. A mulher passou a ser uma outra coisa. Né? O que era uma mulher ali em diante? Quando a gente analisa os escritores, os poetas trovadores e os estudiosos a respeito disso, eu vou dizer dois nomes que vocês devem conhecer. Se não conhecem, tratem de conhecer, porque devem conhecer, é da ordem do dever ético, e que é Denis de Regimont, que fez o trabalho mais bonito a respeito do amor, que pesquisou bastante, e chama-se A História do Amor no Ocidente, Amor e Ocidente, e o outro é Fragmentos de um Discurso Amoroso, belíssimo, belíssimo, sem dúvida o mais belo de todos os tratados, depois do Ovídio, que é Fragmento do Discurso Amoroso, e vocês encontram em português, está traduzido há muito tempo. O meu livro eu adquiri em 80, veja, quando eu soube disso, faz muito tempo. Eu li daquela época até agora, acho que já li pelo menos umas 10 vezes esse livro. E Denis de Regimont, esses autores desses livros estão vivos nos livros, não pense que eles morrem. A gente, quando escreve um livro, a gente não morre, o desejo da gente fica lá. Quem vai lá, encontra. E por isso eu gosto de dizer para os que fazem seminários clínicos comigo, que Lacan está vivo nos seus escritos, e que não é seminário para ser lido,
é para ser trabalhado, porque a gente trabalha com eles quando a gente volta lá para ler isso. Então, esses trabalhos que eu vou citar agora, que eu estou citando agora, são sem dúvida, a raiz desse tema, que é o amor cortês. E o amor que trouxe a cortesia. E o amor que trouxe a cortesia, que ensinou os homens a amar. Engraçado, porque antes o amor era feminino, eram mulheres que amavam. Os homens queriam ser amados, as tomavam para satisfazer seu desejo, e a ordem era que a mulher servisse ao homem, cuidasse dele, servisse, o amasse, amor em ato. Ela era a serva do seu senhor, um amor em ato, e que ela amava. E como diz uma música portuguesa que é muito antiga, do tempo da escravidão, então antiga, muito antiga se compara com a gente, mas no tempo da história dos países é recente, não? E que diz que enquanto a chibata batia no seu senhor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. E isso mostra o que é o amor em ato, e muito forte isso na cultura brasileira também. Essa é uma letra portuguesa que fala do que se passou lá também, mas também diz muito do Brasil, que ficou por 3 séculos. Sabe o que é 3 séculos? 326 anos vendendo gente como gato e cachorro em pet shop. Sabe o que é isso? 3 séculos vendo essas pessoas sendo vendidas, e todo mundo tranquilo, bem com a vida, ia lá, comprava um, levava para casa para fazer o que quisesse. 3 séculos. Não faz tanto tempo, é muito recente, isso ainda dói quando a gente lembra, e fica pensando, como puderam fazer isso por 3 séculos? Bem, amor tem a ver com o trágico, e também tem a ver com o ódio. Não há amor sem ódio. A história da humanidade é uma história de amor, mas também é uma história de ódio. E tanto o amor quanto o ódio não são biológicos. Por isso, na psicanálise, nós estamos muito confortáveis com o conceito de pulsão que Freud inventa para nos permitir pensar essas coisas e lidar com elas no dia a dia da clínica, porque é disso que se vive e disso que se morre, de amor e de ódio. Que os pilares da civilização humana não são a natureza que controla. São sempre coisas que não estão na biologia. Para pensarmos, então, que nessa história, nesse pequeno percurso que estou fazendo, que é a história do amor, colocar o amor cortês como um marco muito importante para nós hoje, é permitir que vocês possam, para nunca mais esquecer, entender que o amor é uma invenção. A gente inventa e pode aperfeiçoar. É que essa invenção mais preciosa aconteceu no século XII, através dos cantares, dos trovadores, dos poetas, a dizer à mulher de um jeito que ela jamais havia sido dita, de um jeito que não a possuía sexualmente, e que ficava na insatisfação, tanto do lado do galanteador, porque também surgiu o amor galante no século XVIII, né? Que já quando aprendia, depois do amor cortês veio o galanteador. Né? Então, o amor cortês surge como o amor cantado. Hoje você escuta essa palavra na língua popular, eu vou cantar aquela menina lá, né? Eu vou cantá-la. Eu cantar no sentido de vou tentar seduzi-la, né? Vou tentar conversar com ela, vou tentar fazer falta nela. O que é fazer falta nela? Freud diz, as mulheres não amam, em princípio. Elas são amadas, em princípio. É que tem que acontecer uma inversão aí. No texto Narcisismo tem uma página muito bonita de Freud a respeito da mulher. Não dá uma página, dá meia página, que ele fala
em que as mulheres são extremamente narcisistas, e até parece que ele está se queixando um pouco aí. Eles são tão narcisistas, são muito mais elas mesmas. É uma coisa interessante observar isso. Né? Se um homem passa na frente de 10 mulheres, pode ser que chame a atenção de uma ou outra. Se uma mulher passa na frente de 10 homens, chama a atenção de todos. Então, essa ideia de que o homem tem o falo e a mulher não tem o falo, precisa ser entendida na sua profundidade. E qual é a profundidade? Se o homem tem o falo, é algo que ele porta e que aparece. Passa o homem, ele porta o falo. O que será? Pode ser dinheiro, poder, prestígio, sei lá o quê. Alguma coisa aí. Um significado. E se a mulher passa, ela é o falo. Ela não tem o falo, ela é o falo. Um corpo de mulher na frente de 10 homens os desnorteia, todos. E quanto menos roupa ela coloca, mais ela desmonta eles. Por quê? Bem, paramos nesse ponto. Voltamos ao que eu dizia. E a mulher, mais do que amar, quer ser amada, dizia o Freud, para mostrar que a mulher, no início, não é aquela que está amando a homens, né? Que ele falta menos do que falta aos homens. E que os homens, sim, que são os amantes, os que querem seduzi-la e que correm para conquistá-la. E por aí nós temos toda a história mostrando as guerras feitas por causa de mulheres, raptos de mulheres, e negócios feitos em nome de mulheres, onde, usando de uma mulher, se valendo de uma mulher, pode-se fazer um exército mais poderoso, um país mais poderoso, uma guerra mais forte e mais vitoriosa, e que isso foi feito na história da humanidade. Desde o rapto de Helena, de Troia, até os dias de hoje, há uma história da mulher muito preciosa de ser contada, para dizer que as mulheres não são exatamente como pintam. Isso faz alusão à mulher na pintura também, né? As pinturas sobre as mulheres, como os homens pintam as mulheres, né? Elas são sempre um pouco objetalizadas nas pinturas e também no dia a dia das relações de troca, né? Nas trocas de som, que é a conversa, né? Na conversa, na troca de som entre os homens, quando conversam sobre mulheres, eles as difamam. Lacan dizia da difamação, que o homem fala mal de mulher, conta os segredos que um sabe da outra, difamando, né? Tem todo um universo imaginário masculino a respeito de falar mal das mulheres, e que difama. Difama em francês também quer dizer diz a mulher. O homem tenta dizer a mulher, diz a mulher, diz a mulher. Mostra aí uma carência de buscar a mulher, de idealizar a mulher. O que faz pensar, hein? Que é a mulher para um homem? E faz pensar que Freud, quando se perguntou isso, traduziu uma pergunta que é essencial em todos os homens. Né? O que é isso? Há um livrinho muito engraçado sobre Adão e Eva no Paraíso. Chama-se Diário de Adão e Eva no Paraíso, do Marx. Ele diz que quando Deus faz a mulher e Adão acorda e vê ela, ele fica assustado com aquele ser do lado dele. Então ele escreve no diário dele: o que é esse serzinho estranho? O que é esse serzinho estranho que está aqui no meu lado e que me fala, fica falando na minha orelha o tempo todo? Quem é isso aí? Então Deus explica para ele o que é, mas ele não fica contente com isso. Na imaginação do humorista é muito, muito interessante o diálogo que Adão faz consigo próprio, escrevendo no diário, e a Eva consigo própria no diário. Então, são dois diários, a metade do livro é de um, a metade de outro, e que fantástico, vale a pena. Vocês vão dar deliciosa risada sobre esse enigma de que, para um homem, uma mulher é um enigma, ele não sabe o que é uma mulher. E faz pensar, então, se a mulher que o homem tem, que cada homem tem uma mulher, se essa mulher ele a tem mesmo ou se é uma fantasia dele. E se ele fantasia uma mulher e procura uma mulher que se encaixe nessa fantasia. E quando diz é você, ele encontra
E como diz no romance, nunca te vi, sempre te amei. E quando encontra, diz, é essa, o que faz com que o encontro seja um reencontro. E como pode achar se não sabia o que estava procurando? Se diz, achei, oh, então sabia o que estava procurando. Aí abre um espaço para fantasia, não? A fantasia, vocês sabem que é aquilo que dá sustentação para o desejo. Não? Quer dizer, o desejo enlaça o amor. É isso que eu quero dizer. Né? O desejo é aquilo que enlaça o amor. De modo que não há amor sem desejo, né? Senão seria outra coisa. Não seria o amor como nós estamos pensando que é o amor, ao modo como concebemos e como reconhecemos como sim, isso é amor. Né? Um amor que pode ser encarnado e pelo qual se vive e se morre. Por isso também se diz que o amor vai além da morte. E um amor que é carne, que se faz carne, como diz lá no livro de São João, o verbo se faz carne. Como é que o verbo se faz carne? Muito simples. Uma menina diz, quando eu crescer eu vou ser mãe. Isso é verbo. E como é que se faz carne? É que esse verbo vai se encarnar. Um dia ela diz, não é mais menina, e ela diz, viu, eu agora sou mãe. Eu sempre quis ser mãe. Desde pequenininha eu brincava com minhas bonecas e já me imaginava brincando com meus filhos, cuidando de meus filhos. Aprendi brincando de boneca. Hoje em dia diz, não dá boneca para menina. Oh, isso é coisa de machismo. Não, dê boneca para menina, sim. Ela precisa dialetizar o que a mãe faz com ela. A mãe faz muita sacanagem com ela, deixa ela descarregar nas bonecas. Ela estapeia a boneca, bate, dramatiza e simboliza seus traumas. E pode ainda de troca, se quiser, ser mãe. Não é porque é mulher que tem que ser mãe. Hein? Sempre na história da humanidade houveram mulheres que foram mãe e mulheres que não foram mãe, porque ser mulher e ser mãe não é a mesma coisa, não coincidem. Há mulheres que não são mães em nenhum tempo da história, e isso não é uma obrigação, é um desejo. Ou ele existe ou não existe. Também há homens que não nascem para ser pai, não têm desejo de ser pai. Qual é o problema? Nenhum, questão de desejo. Cada um é o que o desejo possibilita. Mas eu dizia, então, que o amor, e amor na medida que está enlaçado pelo desejo, porque é o desejo que faz vir o amor. Primeiro está o desejo. Ou então coloque o amor de Deus anterior, já dizendo, e se pega uma teoria de que Deus criou o homem ou fez por amor. Assim dizem todas as religiões, colocando amor em Deus e o ato criador de Deus. Mas quando se trata dos humanos, o desejo vem antes. Depois vem o amor. Como assim? Vejamos. A biologia no ser humano está parada, não funciona, estagnada. Ele tem que apertar o controle remoto para dar o start. Aí a biologia começa a funcionar. Como que é isso? Isso é o desejo. Primeiro, um homem e uma mulher se atraem. Uma fantasia sexual, um erotismo, um desejo sexual. Os mobiliza, os aproxima, os envolve. A biologia entra em ação. Esse transam, pode acontecer de engravidar e nascer um ser humano. Esse ser humano pode não ser humano, depende do desejo que vai encarnar aí, porque se encarna um desejo enlaçado ao amor, necessariamente vai nascer um ser humano. Se for só desejo, sem enlaçar ao amor, não acontece nada. Tem outros destinos. Mas se enlaça ao amor, é um ser humano que vem. E quando nasce, começa a morrer, vai a óbito rapidinho, sozinho, e só fica olhando. O que faz a diferença é o amor. Ali aparece o amor de novo. Alguém vai lá e toma esse ser que está morrendo, quando corta o cordão umbilical, e o salva, o alimenta, o cuida. Então, esse outro amor encarnado que o antecede, o pega
E o organismo biológico, todo desorganizado do ato do nascimento, começa também a se organizar. É um desorganismo que vira um organismo organizado, ajusta o batimento cardíaco, a frequência respiratória, a pressão sanguínea, tudo, a temperatura do corpo, tudo vai ajustando com o corpo desse outro encarnado que o toma por amor e desejo. E esse ajustamento já é a encarnação do amor do outro, o dom do amor. E por aí começa outro laço. Só existe ser humano enlaçado, né? Só somos seres em relação. Existimos na medida que nos enlaçamos. E esse laço se chama amor e desejo. E amor e desejo quer dizer que um amor está vivo, porque se o amor não está em desejo, é um amor morto. Um amor morto aparece também nos seres humanos. Há pessoas que amam com amor morto, sem desejo. E um amor sem desejo, e um amor estagnado, que não cria, que não inventa, que não avança, porque o desejo é criação, é movimento, é avanço. Digamos que amor e desejo fazem uma completude entre amor e desejo. Se os dois estão enlaçados, as coisas acontecem. Acontecem. Bem, deixa eu ver onde é que eu estou, porque eu faço as minhas anotações e depois não sigo, me perco e fico falando, e como que por associação livre, que me acho mais lindo falando assim, me vem mais coisas do que ficar olhando para o papel. Mas eu quero seguir porque temos um tempo marcado e eu queria falar então do amor na sua característica sublime. E isso é o amor cortês. O amor cortês faz a sublimação do desejo. Se antes do século XII o desejo era desejo em ato, tinha seu desejo, se atacava a mulher, transava com ela e pronto. A mulher era objeto de desejo. Mulher como objeto de desejo, se ia buscar onde ela estivesse. Se juntava a turma, se invadia, se assaltava, se dominava, se lutava para conquistá-la, para satisfazer o desejo. Isso em um tempo muito longo, ilustrado também no cinema e nas artes. O amor cortês faz a sublimação do desejo. Eu disse então que eles cantam e ficam contentes de ter cantado. E param nisso. Até porque a mulher é proibida. Se vai se meter lá, decapita, morre. Bem, não é bem assim também. Hein? Alguns davam seus jeitinhos também. Hein? E claro, a historiografia, Le Goff, por exemplo, quando escreve a respeito, ele teve acesso a relatos e evidências de acontecimentos onde o trovador, de fato, subiu a escada, deu um jeito, ou a princesa deu um jeito de descer também. Na literatura isso aparece com Tristão e Isolde, não? Com Romeu e Julieta, aparece com alguns romances, a tragédia. História de amor bem-sucedida não dá história. As histórias de amor trágica que dão história. Dão filme, novela, romances. Os amores bem-sucedidos passam em branco, né? Passam em brancas nuvens, ninguém sabe. Por isso que é pouco certo que um amor puro e verdadeiro se encarne ao modo humano. Porque se é humano, parece que tem algo de comédia e algo de tragédia que, se não banca, desbanca. Bem, avançando um pouco nesse curso, se vocês concordam que o amor cortês foi sublime, sublimou o amor e o colocou no campo de um desejo sustentado, já não mais num curto-circuito de passagem ao ato, mas por via da fantasia, que daí fica se cortejando essa dama, e sonhando, e aspirando, e endeusando. Aí vocês vão ver, então, por que é que nesse caldo cultural veio o amor romântico, as escolas românticas, com Shakespeare, escola alemã do romantismo, toda a literatura romântica, que coincidiu também com a Revolução Industrial, que fez um acontecimento importante, já que atraía para as cidades, ao redor das fábricas, os jovens antes de serem casados. Eu disse que os jovens eram casados pelos pais. Lembrem-se que até o século XII, quando se batizava uma criança, o padre já dizia com quem que ela ia se casar, e que isso era destino traçado já. Não havia mudança disso.
eram prometidos no batismo. E isso ficava e seria cumprido sempre. E com a Revolução Industrial, que isso se rompe de um modo interessante, porque os jovens querem trabalhar na cidade e largam a grande família, que vai se reduzindo, a família patriarcal, se transformando na família nuclear. Chamamos família nuclear, né, porque ficou só papai e mamãe. E os filhos foram para a cidade. E esses jovens que foram para a cidade passaram a se escolher livremente. Isso é muito interessante, que é o que acontece hoje. Isso foi fazendo uma subversão tão grande na ordem social, e pouco a pouco, que deu no que deu. Hoje nós vivemos sob o signo do amor romântico, em extinção. Que bem se diga. Porque é um debate muito importante colocar que o amor romântico está em extinção. E por que ele está em extinção? A mim parece que está em extinção pelo fato de que temos um modelo de sociedade que não comporta o amor, que não tem lugar para o amor. Esse modo, esse sistema de sociedade que chamamos de capitalista, né, que vive de gozar de objetos, né, a produção e o lucro da produção, né, que objetaliza, onde faz com que o objeto de consumo e a prioridade está em primeiro plano, e tudo mais está em torno dele, de modo que as pessoas são rebaixadas a objeto, né, que são meios de produção, né, como Marx descreve no livro Capitalismo, numa análise profundamente filosófica e muito, muito útil e atual, e mostra que esse sistema requer que as pessoas se submetam à contingência de produzir. São meios de produção, trocando aí uma quantidade de tempo por uma quantidade de dinheiro para sustentar suas vidas, naquilo que lhe resta, com algum prazer, com algum gozo, com alguma mais-valia, diz Marx, né? Que é o fato de que a maior parte das pessoas, né, sai com escuro de casa para ir para o trabalho e voltam, já está escuro em casa e muito cansadas. E assim elas podem ter esse gozo de ter uma família, de ter filhos, e que acabam sendo só reposição de peças para a mesma função, e que esses homens desfrutam um pouco, porque sequer vão ver os filhos crescer. Passa muito rápido, estão tão ocupados e distantes, e que isso é muito forte, porque a mulher também foi chamada a fazer produção, e desde a Segunda Guerra Mundial, as mulheres não puderam mais ficar em casa, e cada vez mais têm que sair para produzir. E o capitalismo nos engana. Por um lado, ele enche de teorias bonitas, para nós acharmos o ideal, como liberdade, como sentido da vida, e como o ideal que nós temos que alcançar, e ao mesmo tempo nos consome de uma forma bastante dura e cruel, que podemos ver nas fissuras do capitalismo, e que aparecem muitos sintomas disso, né? Tanto no corpo da mulher, com suas doenças, com seus sofrimentos psíquicos, quanto no do homem. Os dois sofrem de sistema social. E como o gozo deve ser imediato e objetal, e pouco a pouco o amor foi ficando desnecessário. O capitalismo não tem lugar para o amor, porque não comporta o sujeito, comporta o indivíduo como peça, como pessoa, em que podemos dizer que os ideais do capitalismo são dois: produzir e consumir. E que nesse eixo entre produzir e consumir está o gozo prometido, que você vai ter bastante dinheiro, né? Trabalhe bem, produza bem, ganhe bastante dinheiro. E aí você pode consumir, gozar da vida com o dinheiro que você tem. E que esses dois ideais, né, afastam muito, cada vez mais, dos ideais amorosos, né, de poder viver de uma maneira que não seja se consumindo para produzir e depois se consumindo para consumir também, né? Porque esse sujeito que produz, ele próprio se consome ao produzir, né? Se consome ao produzir, o que faz que fique objetalizado aí também como um objeto de consumo do próprio sistema, né? Que consome também o amor na medida que não o contempla, né? Que não o privilegia, né? E que coloca, digamos, no lugar da falta de amor e do sofrimento, das patologias consequentes da falta de amor, coloca aí toda uma farmacologia, né, da medicalização,
né, das tamponagens, dos tamponamentos, das suplências desses sofrimentos decorrentes da falta de amor. Então, podemos também pensar que hoje nós temos uma patologia do amor. Né? Podemos fazer um tratado de patologias do amor, onde as doenças aparecem como gritos desesperados de ama-me, de querer ser amado, de querer pertencer a um campo amoroso, e é da ordem do sublime, da sublimação. O que é a sublimação? Sublimação é uma possibilidade de fazer com a pulsão. E o que é a pulsão? Bom, na natureza, a pulsão está lá como instinto e decide. E está tudo bem assim. Hein? A natureza é sábia. E os animais não padecem da natureza, são eternos. Eles nem sabem que vão morrer. Não têm nenhuma angústia. Não precisam pensar, não precisam guardar, não precisam colher, não precisam produzir. Eles simplesmente existem e vivem. E a natureza os determina assim. Nós, os humanos, fomos expulsos do paraíso. Não pertencemos à natureza. A natureza é só um dos objetos com os quais nós nos relacionamos. Podemos preservá-la, destruí-la, explorá-la, a natureza, podemos estudá-la, e quando estudamos a natureza, fazemos a biologia, a botânica, a genética, a política ambiental, né? A Analisete fez uma tese de doutorado sobre psicanálise e política ambiental, ela está aí assistindo. E, sim, a natureza é um objeto da pulsão. E o que é pulsão? Então, seria um equivalente ao instinto, só que não é instinto, e mais uma mula sem cabeça, porque não tem destino. Enquanto o destino no instinto está claro, tem um início e uma finalidade precisa, exata, sem erro, na natureza humana, não. Essa natureza não é natural, não é natural. E a pulsão não tem destino, só tem fonte. E o que é mais precioso na pulsão é a fonte. Depois também tem o alvo, o objeto, a força, né? Como Freud descreve muito bem, e como Lacan desmonta muito bem no seminário 11, analisando cada coisa dessa parte, né? Estamos trabalhando isso num seminário lá no ESP, que sábado que vem, não nesse, no outro, nós vamos nos encontrar de novo lá. Então, para vocês que estão aí, né, lembram que tem que ler isso aí, para a gente avançar. E a pulsão e a céfala, todavia, e uma potência absurdamente grande. Veja, a força da pulsão é capaz de destruir o planeta. Põe um objeto na Lua, em Marte, troca o coração de um ser humano, faz um sujeito ir ao fundo do oceano a 100 metros de profundidade, 1.000 metros, 3.000 metros, 10.000 metros, aonde os submarinos vão. Essa pulsão é uma força cujo objeto tem que inventar, porque não tem. Tem que inventar um objeto. E quando inventa, não é esse. Inventa, não é esse. Inventa, não é esse. E assim somos os seres mais poluentes do planeta, porque tudo o que fazemos é lixo. Tudo o que fazemos vira lixo no segundo momento. Por quê? Porque nenhum deles é o objeto da pulsão e fazemos outro e outro. Então, esse instinto humano, que por natureza é uma falta, é uma força e uma potência enorme. A síntese disso compreende o que chamamos de desejo. Desejo é o nome dessa força da pulsão, que é absurdamente grande, que nos transforma. E se pensamos que um dia moramos em cavernas, né? Que um dia precisamos caçar para comer, né? Que precisamos caminhar, ou arriscar a vida no rio em cima de madeira que boiava, para hoje termos transatlânticos, para hoje termos foguetes supersônicos, e agora aviões supersônicos. Né? Recentemente saiu uma notícia, os Estados Unidos está para inaugurar
Nova York, Tóquio, em 6 horas. Mas já temos Curitiba, Paris, em 10 horas. Já temos Rio, Paris, em 8 horas. Rio, Nova York, em 8 horas. Isso é o desejo, essa potência que no mito de Ícaro dizia, quero voar, não pode, quero, não pode, e morre a asa dele. Então morre um, mas o desejo não morre. O desejo não morre e é contagioso. Por isso, do homem que passava a viver na caverna, ao redor de uma fogueira, ao que nós fazemos hoje, quanta coisa mudou pela pulsão. Por que o amor não mudaria? Por que o amor não mudaria? Se o amor é aquilo que faz com que o sujeito de desejo possa se apaziguar um pouco, se aconchegar um pouco, já que o desejo, Freud definiu muito bem, é uma força contínua e constante. Indestrutível. Essas 3 características do desejo faz com que um ser humano que viva só por desejo não consegue viver. Precisa aí um pacificador do desejo. O amor, então, é isso que é enlaçado ao desejo, o pacifica. Né? O pacifica fazendo com que isso que o desejo anseia, que é uma satisfação, possa ser obtido também com pausas, com paradas. Né? Por isso, tem uma frase do Lacan que diz que só o amor faz o gozo se aconchegar ao desejo. Que o desejo pode ficar bem quando tem no amor a garantia de um gozo. O que eu estou querendo dizer, então, é que o amor é um gozo. Né? Quando o amor está articulado ao desejo, o amor é um gozo. Por isso, o amor cortês é a sublimação do desejo. Faz aparecer um gozo que não é um gozo de objeto. E agora eu vou dizer qual é a subversão do amor que aparece ali no século XII. A subversão do amor que aparece ali no século XII é que, de objeto do desejo, a mulher passa a ser causa de desejo. Objeto causa. E veja que houve uma mudança do lugar do objeto. Ela deixa de ser objeto do desejo para ser objeto causa de desejo. E essa sublimação, Lacan disse, esse objeto sublimado não é mais só um corpo a ser explorado para arrancar a satisfação sexual, um corpo para gozar dele. Agora, é um objeto que causa o desejo. E esse desejo causado pelo objeto encanta o trovador, o satisfaz, ele fica contente, e ela também. E que contentamento é esse que se dá na ausência da objetalização do outro? Aí está a subversão do amor. Amar não é objetalizar o outro. Ao contrário, amar é sublime. Por quê? Porque muda de lugar o objeto. Amar um ser é elevá-lo para além do que ele é. Então, no Seminário 11, Lacan diz assim: amar, ou melhor, a sublimação é a elevação de um objeto à dignidade de coisa. É a coisa. Coisa é um nome que Freud usa para das Ding, em alemão. Freud diz das Ding, para falar de um ato fundante, marcante, que fica como falta de um objeto impossível de existência. Quer dizer, o primeiro contato do ser humano com outro ser humano, primeira experiência de satisfação, primeira marca que fica, e um objeto, é o encontro com um objeto inexistente, que vai ficar clamando pelo reencontro desse objeto inexistente e que jamais o encontrará, mas que é a condição de que haja uma continuidade nessa ânsia de encontrar.
é que essa ânsia de encontrar é o que nos move como seres de desejo. Todavia, o ato que fez essa inscrição de Das Ding é o amor como dom. É o dom do amor. E que esta mãe, essa função, mãe é o nome do desejo de uma mulher que, quando se encarna, que esse desejo de mulher encarnado, com o nome de mãe, na função mãe, hein, introduz aí um afeto que faz uma marca e que inscreve aí um amor, porque pacifica esse desejo, ao mesmo tempo que o ativa. O desejo, então, é sempre ativo, mesmo pacificado. Quer dizer, não é porque você encontrou o amor da tua vida que agora você não vai fazer mais nada. Muito pelo contrário. Agora é que você quer voar com as asas do Red Bull. Não é assim que faz as caricaturas dos enlaces amorosos? Então, queria parar bem nesse ponto para que vocês possam falar um pouco disso, porque eu queria dizer que o desejo é eros, que o desejo enlaça o corpo, a pulsão, a carne, e faz a carne pulsar e clamar de alguma coisa, que deixa o desejo como assim, né? Até o século XII, o desejo levava a puro ato de satisfação do desejo. E que essa sublimação, esse ato simbólico, esse discurso amoroso que faz dizer o amor, colocá-lo em palavra, dizer à mulher, né? Dizê-la, colocá-la em palavra, dizer a mulher recebe o seu ser vindo da boca do galanteador. Você é a coisa mais linda do mundo, você é a luz dos meus olhos, você, esse ser dado pelo discurso amoroso, dá outro lugar para a mulher que se sente dignificada, enaltecida, valorizada. E a partir daí, o galanteador é aquele que galanteia, é aquele que é capaz de prometer 1000 coisas para ela. É um servo do amor, que vai colocar-se aos pés da mulher, não mais tomá-la como objeto. A mulher engrandece, e o homem é aquele, então, que vai ser cortês, vai cortejar, vai ser cheio de cortesia, vai presenteá-la, mandar flores, dar joias, surpreendê-las com aliança de noivado, com viagens, com imóveis, com presentes, e porque essa é a lógica do amor cortês. Funda uma falta constitutiva do desejo, e nessa falta o amor faz a suplência dela. O amor faz a suplência dessa falta, apaziguando esse amor, e na medida em que a entrona bem ali. Aqui passa a ser o trono dela, não? Diz, eu tenho um lugar para você no meu coração. Diz um dos versos. É que coração também ganha um referente simbólico, discursivo, em que fala da carne que pulsa, que Eros, quando ativa o corpo e que põe a biologia para funcionar, que diz, ávido de desejo, te quero tanto, tenho tanta gana de te encontrar, de te beijar, de te querer. A palavra toca o corpo sem que toque o corpo. É que nesse lance a paixão ganha toda a sua força e sua atualidade, porque a paixão já existia desde sempre, mas ela ganha uma força e uma atualidade sublimada, né, dentro de uma poética e de uma estética que passa a existir a partir do século XII. Eu vou interromper aqui, poderia falar mais 2 horas, mas eu quero interromper aqui porque eu sei que o tempo já está curto e também quero escutar vocês falando, comentando algumas coisas. Obrigado por me escutar até aqui. Vou interromper a gravação nesse momento para que o pessoal possa participar. Obrigado, Esther. O Matheus disse que queria fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Matheus. Olá, Matheus, te escuto.